Deus, Ele tem todo o tempo para nós. Até porque Ele é o Senhor do tempo. E no tempo de Deus, como Ele tem paciência para com cada um de nós, Ele nos espera. Ele espera que nós nos voltemos para Ele. Ele espera que todos nós, nos abramos à conversão. Ele espera que todos nós dialoguemos com Ele. E qual é o nosso tempo para Deus? Quanto do seu tempo você usa para falar com Deus? No seu dia, quantos minutos, quantas horas você tira para o diálogo com Deus? Interessante, meus queridos, que a liturgia desse 17º domingo do tempo comum chama a nossa atenção, ou vem chamar a nossa atenção para a oração, para o orar, para o rezar. O rezar faz parte daqueles que se dizem cristãos. Faz parte daqueles que seguem Jesus Cristo. Como fica eu, enquanto filho, se eu não dialogar com meu pai, com a minha mãe? Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E muitas vezes nós não encontramos tempo para falar com Ele. A oração nos leva a entrarmos na intimidade do Senhor. E quanto mais nós dialogarmos, mais eu conheço o outro. Quanto mais nós dialogarmos com Deus, Deus, Ele nos permite conhecê-lo. Se nós não dialogarmos, não falarmos com o Senhor, muitas vezes vamos ficar com aquelas imagens que muitas vezes nos foram apresentadas de Deus, de um Deus meramente juiz, um juiz severo, cruel, que fica à espreita, né, para nos pegar. Mas se nós buscarmos dialogar com o Senhor, nós vamos descobrir que Deus, Ele é Pai. Deus é mãe. Deus é pai e mãe. Por que Deus é pai e mãe? Porque Ele ouve o nosso grito. Quem tem criança pequena, Edmar, você está ali com José Levi, chorou agora. Se ele chorar de noite, você levanta? Qualquer filho que chorar de noite, a boa mãe, o bom pai, vai olhar o que é. Assim é Deus para conosco. O salmista nos levou a cantar. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Quem de nós nunca fez a experiência de Deus, forte de Deus, na vida, através da oração?
Cada um aqui tem a sua experiência com Deus. E é justamente por causa dessa experiência que aqui nós estamos. Aqui nós estamos. Quanto mais eu conheço Deus, ou eu busco conhecer Deus, mais sede eu tenho de conhecer, de aproximar dEle, de travar com Ele, de fato, uma amizade forte, estreitar laço forte com Ele. E é preciso confiar. Primeira leitura do livro do Gênesis nos apresenta o grande patriarca Abraão, o nosso pai da fé. Na história antiga, é o primeiro ser humano que tem a graça de dialogar com Deus e de ouvir Deus. É Abraão. Ele fala com Deus através da oração. E Deus dá a resposta. Deus vai dando a resposta. E nós vamos percebendo, meus queridos, como que Abraão, ele é ousado na sua oração, no seu diálogo com Deus. A intimidade com Deus é tamanha que dá a Abraão ousadia de falar, de questionar a Deus. E Abraão o faz. É porque ele faz porque ele conhece Deus. Ele sabe realmente quem Deus é e o que Ele representa na sua vida. Lhe dá coragem. Quando realmente nós conhecemos o outro, fruto do diálogo, nós nos enchemos de coragem para ir até Ele e fazer o pedido daquilo, pedir daquilo que nós precisamos. E mesmo que a resposta, muitas vezes, daquele que nós confiamos seja negativa, a gente vai entender. Ele é nosso amigo, só não vai me ajudar porque não pode. A gente entende. Nós entendemos. Assim é a nossa relação, ou melhor, assim deveria ser a nossa relação com Deus. É por isso que temos que rezar. E a oração de Abraão aqui é uma oração de intercessão, de súplica. Ele está suplicando por Sodoma e Gomorra. Aquelas cidades que se deixaram levar pelo pecado. E Abraão, ele está a interceder por essas cidades. E a gente vai perceber como Deus é justo. E no diálogo com Abraão, Senhor, se o Senhor encontrasse 45 justos, o Senhor a destruiria? Não. Desculpa a minha ousadia, mas se o Senhor encontrasse somente 30, o Senhor a destruiria? Não. Ou seja, Deus não é capaz de fazer justiça injustiçando os outros. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A quem nós deveríamos dedicar um pouco mais de tempo. Deveríamos dialogar um pouco mais. Mas quantas vezes a gente vai encontrar, pessoas dizendo, não, eu não rezo não. Graças a Deus lá em casa tem a esposa, tem a filha, que rezam por mim. Eu não preciso rezar. Eles já rezam por mim. Em casa já tem uma galera que reza por mim. Nós sabemos que é importante a gente rezar pelos outros. É importante. E mais uma vez, Deus escuta as nossas orações. E a história da igreja nos mostra isso. Tantos santos e santas, que obtiveram êxito
em rezar pelos outros. Santa Mônica rezou pelo seu marido, ele se converteu. Rezou pelo filho, Agostinho, se converteu, se tornou santo da igreja. Ou seja, a oração transforma as pessoas. Tanto aquelas que eu faço pelo irmão, pela irmã, como também a minha oração pessoal transforma. Se eu tenho alguém que reza por mim, eu sou chamado também a rezar. Se eu tenho alguém que fala de mim para Deus, eu sou chamado também a dialogar com Ele. E se alguém reza por mim, fala de mim para Deus, na hora que eu vou falar com Deus, Deus já me conhece. Deus já nos conhece. Nós não podemos cair nisso que, eu não preciso de rezar. Os outros já rezam por mim. Nós não somos melhores que Jesus. Quem é Jesus? É Deus. Jesus é Deus. E Jesus tem a necessidade de falar com o Pai. É tanto que em vários momentos, várias passagens dos evangelhos vão nos mostrar Jesus subindo a montanha para poder rezar. Jesus rezando, falando com o Pai. E é interessante, Lucas hoje nos diz o seguinte: Jesus estava rezando num certo lugar. Hoje não fala que foi na montanha, que foi no templo, não. Num certo lugar. Ou seja, em qualquer lugar nós podemos rezar. Nós podemos rezar. Em qualquer lugar nós podemos fazer daquele lugar um ambiente de oração. Podemos fazer. Lá no seu trabalho, no seu lazer. Você pode transformá-lo num ambiente de oração. No seu quarto, até Jesus nos diz, entra no seu quarto e reza ao Pai em segredo. Que não nos diz em que lugar? Em certo lugar. E como é importante, meus queridos, a gente perceber que o outro é um homem ou uma mulher de oração e como isso nos toca. Se você, pai, mãe, quer que seu filho seja um rapaz ou uma moça de oração, reze com ele. Reze. Ensina a rezar. Ninguém vem para a igreja, para a catequese, para aprender a rezar, não. Rezar a gente aprende em casa. A gente aprende a rezar em casa. Vendo o pai e a mãe rezar, e a gente passa a rezar também. E como isso mexe com as pessoas? Vejam bem o evangelho de hoje. Os discípulos de Jesus viram ele rezando. Aí pediu: Senhor, ensina-nos a rezar. João já até ensinou os dele, a rezar. Ensina-nos também a rezar. E Jesus ensina a oração que todos os dias, em todos os momentos, nós somos convidados a fazermos. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Eu fico muito triste quando alguém chega perto de mim e diz assim: Padre, me passa aí, como se fosse uma receita. Me passa aí uma receita de uma oração forte. Uma oração forte. Qual é a oração mais forte que nós temos? Qual é? A oração do Pai Nosso. Por que a oração do Pai Nosso é a oração mais forte que nós temos? Porque foi o próprio Jesus que nos ensinou. Foi o próprio Deus que nos ensinou. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Agora não é um pai meu, não é só meu. Esse Pai é nosso.
Ele cuida de cada um de nós. Ele ouve o clamor de cada um de nós. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe daquilo que passa nos nossos corações. Esse pai conhece. O bom pai, a boa mãe conhece o filho. Sabe quando o filho está alegre, quando o filho está triste? Deus nos conhece. E nos conhece muito mais. O Pai nos conhece muito mais quando nós estamos abertos ao diálogo. Quando nós nos abrimos ao diálogo. Quando nós falamos, quando nós temos coragem de falar para o nosso pai, de falar para a nossa mãe. Quando nós temos coragem de falar para Deus. Deus nos conhece. Venha o teu reino, nos ensina Jesus. Qual é o reino? É o reino da violência? Do emprego das armas? Da força? Não. É o reino da justiça, da paz, da solidariedade, da fraternidade, do respeito com os outros. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. É preciso a gente reconhecer que tudo aquilo que nós somos e temos é de Deus. Vem de Deus. Olha, mas eu trabalho. Eu nem preciso de Deus, porque eu trabalho. Mas de onde vem a tua força? A tua energia? De onde provém? É de Deus. É Deus que nos dá tudo. Nos oferece tudo daquilo que nós precisamos para que nós possamos crescer. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Olha, comprometedora. Comprometedor essa oração. Nós clamamos o perdão de Deus, dizendo que nós também perdoamos. Será que de fato nós perdoamos a quem nos ofende? Porque nós não podemos mentir para Deus. A pior coisa que tem é você conversar, dialogar com a pessoa que é mentirosa, que fica contando mentira. E você sabe que está mentindo. E tenta nos enganar pela mentira. E tem gente que é mestre em nos enganar pela mentira. Muitas vezes no relacionamento com Deus, também nós tentamos mentir, ou melhor, nós mentimos para Deus. A oração não é um diálogo. Se torna mentirosa ou mentiroso o nosso diálogo quando nós rezamos a oração do Pai Nosso e alimentamos ódio no nosso coração, alimentamos mágoa no nosso coração. Quando nós dizemos, olha, de forma alguma eu perdoo fulano, eu vou para a sepultura, mas eu não perdoo. O problema é que vai mesmo, né? Vai mesmo. Nós não podemos nos comportar dessa forma. A nossa oração não pode ser uma oração de enganação. Nós não podemos enganar a Deus. Ah, me perdoa, Senhor, mas eu não sou capaz de perdoar o outro. Eu sou capaz de virar o rosto para o outro. Eu sou capaz de pisar em cima do outro, porque eu não nutro nenhuma simpatia. Mas eu rezo o Pai Nosso. Eu rezo o rosário por dia. Olha, padre, eu rezo o terço todo santo dia. Rezo até o rosário. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora, como você tem rezado? Como nós temos rezado? Quando nós rezamos, nós nos ouvimos na nossa oração. Nós buscamos entender aquilo que nós estamos rezando ou rezando de forma mecânica. Porque se eu não perdoo, meu querido, estou mentindo, estou enganando Deus. E
depois para Deus não é quantidade. Alguns acham que o importante é rezar muito. Sim, é bom a gente rezar, mas o diálogo, a oração tem que ter qualidade. Do que adianta eu rezar e a minha oração não ter qualidade? Eu rezar de forma mecânica, porque aqui Jesus nos dá a fórmula para rezarmos. Mas quantas vezes nós mecanizamos essa forma? Quantas vezes nós rezamos de forma mecânica? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, uma metralhadora, né? A hora que reza a Ave Maria, quando você pensa que está na Ave Maria, já está no Amém. Está alguma coisa caindo aí. Depois tem gente que, eu rezo muito, rezo o texto. Eu rezo vendo novela. Uai, engraçado, né? Tem gente que reza vendo novela, assistindo televisão. Mata 2 coelhos, é cajadada só, né? Esse é tempo para Deus? Então, para a gente pensar. De que forma que nós estamos dando tempo para Deus? Ou que nós estamos ofertando para Deus? Não desista de rezar. Nós não podemos desistir de rezar. Jesus ilustra para nós com 2 parábolas. A desse amigo que chega para poder pedir pães a um amigo, porque o outro amigo chegou à sua casa. Nos diz Jesus, se ele não te der pela amizade, ele vai te dar os pães para ficar livre de você. Persista. Se você quer conseguir alguma coisa, não desista. Como Abraão não desistiu, né? E se fosse só 40, o Senhor perdoaria? E se fosse só 35, o Senhor perdoaria? Abraão não desistiu, como nós também não podemos desistir. Confie no Senhor. Eu confio em Deus. Confie nele. Pedi, recebereis, procurais, encontrareis, batei e vos será aberto. Nos diz Jesus, para quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Confie no Senhor. Deus nos escuta. E termina Jesus dizendo, olha, em nós há a sombra da maldade. Em nós há a sombra da maldade, em Deus não. Em nós que há a sombra da maldade. O pai e a mãe não é capaz de dar um escorpião para o filho quando ele pede um ovo, ou uma cobra quando ele pede um peixe. Você que é pai e mãe não tem coragem, imagine Deus. Podemos imaginar Deus. Deus é nosso pai e nossa mãe. Nele não há sombra de maldade. Por isso, sejamos insistentes na nossa oração, persistentes na nossa oração. Não para cobrar, porque Deus não é obrigado a fazer nada para nós, não. E de vez em quando nós temos as orações espontâneas, onde as pessoas fazem quase que obrigar Deus a fazer as coisas. A Deus ninguém obriga, é pura gratuidade. Deus é amor, já nos define o apóstolo João. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.